Em sua última jornada, este cão policial K9 descobriu um segredo que ninguém esperava. Diesel, um pastor alemão K9 aposentado, está fazendo seu último passeio pelo aeroporto quando seus sentidos aguçados o levam a uma conspiração perigosa. O que começa como uma simples missão de despedida rapidamente se transforma em uma perseguição de tirar o fôlego que descobre uma rede de tráfico humano ligada a altos funcionários. Enquanto Diesel supera o esgotamento e os ferimentos, sua lealdade e instintos testarão os limites do que um cão pode fazer para deter um crime internacional. As patas de Diesel clicaram ritmicamente contra o chão frio e polido do aeroporto. Seu pelo antes escuro, agora salpicado de listras grisalhas, movia-se com uma firmeza que combinava com sua idade. Ele não era mais o cão jovem e ágil que antes corria ao lado de Claire, sua treinadora. Hoje era diferente. Hoje era seu último turno antes da aposentadoria. O passeio final pelo aeroporto, um lugar que tinha sido sua casa por anos, foi uma caminhada agridoce de memórias. Ao lado dele, a oficial Claire Davis sorriu para ele, sua mão repousando levemente em suas costas. Ela tinha sido sua parceira em inúmeros casos. O vínculo entre eles era mais profundo do que as palavras poderiam dizer, forjado ao longo de anos de perigo e triunfo compartilhados. Os olhos castanhos de Diesel se voltaram para ela, sua expressão calma, embora houvesse algo sobre hoje que parecia estranho para ele, algo no ar, uma mudança sutil. O aeroporto zumbia com o caos habitual, bate-papos distantes, malas rolando, um murmúrio baixo de vozes vindas das lojas do terminal. Diesel percebeu tudo, mas sua atenção estava dividida. Ele estava cansado, sim, mas seu nariz ainda trabalhava incansavelmente. E algo diferente, o puxou. Um cheiro fraco, forte e estranho, cortou os cheiros habituais do aeroporto de comida, produtos de limpeza e o cheiro de bagagem nova. Ele fez uma pausa. Suas narinas se abriram enquanto suas orelhas se erguiam. O cheiro era fraco, mas não estava certo. O olhar de Diesel mudou, vasculhando a multidão, mas Claire não percebeu-o. Ela deu um tapinha leve nele, incentivando-o a seguir em frente com um suave, Diesel. Vamos terminar seu último turno. Mas Diesel não se moveu. Seus instintos entraram em ação e o mundo ao seu redor pareceu diminuir. O cheiro estava ficando mais forte, mais espesso, algo metálico, algo errado. Diesel rosnou baixo, sua garganta vibrando com um aviso. Os passos de Claire vacilaram por um momento enquanto ela olhava para ele, mas ela apenas franziu a testa e puxou sua coleira, incentivando-o a continuar. Diesel, não temos tempo para isso, disse ela, sua voz calma, mas firme. Mas o corpo de Diesel já estava se movendo em direção à fonte do cheiro, seus sentidos o guiando como sempre haviam feito. A voz de Claire desapareceu atrás dele enquanto ele passava pelos balcões de check-in e entrava em uma área mais silenciosa do terminal. O zumbido de vozes ao redor deles parecia distante, abafado. Seus ouvidos estavam fixados no cheiro estranho, muito fraco para a maioria das pessoas detectar, mas impossível para ele ignorar. Claire o alcançou, puxando sua coleira. O que é isso, garoto? O que há de errado? Mas Diesel continuou se movendo, determinado. Sua mente estava focada, estreitada. Algo estava errado, havia perigo à frente. Diesel não tinha certeza de como sabia, mas seu corpo respondeu instintivamente. Sem outro olhar para Claire, ele escapou de seu aperto e virou em um corredor estreito em direção aos escritórios dos fundos, a parte proibida do aeroporto. Os passos de Claire aceleraram atrás dele, sua voz agora tingida de preocupação. Diesel, pare. Mas as patas de Diesel eram um borrão, e ele continuou, seus sentidos aguçados o levando por corredores e passando por postos de segurança. Os chamados de Claire ficaram fracos enquanto Diesel avançava, seguindo o cheiro com uma intensidade que ele não sentia há anos. Isso o levou para mais longe do terminal, passando pelos terminais movimentados e para as partes mais escuras e silenciosas do aeroporto. O cheiro estava mais escuro agora, mais pesado. A boca de Diesel ficou seca, seus músculos tensos. Ele já tinha estado aqui vezes suficientes para saber que os corredores dos fundos levavam a áreas de armazenamento e docas de carga, os lugares que as pessoas não deveriam vagar. Ele passou por um guarda de segurança que mal olhou para ele, muito ocupado com seus deveres. Os instintos de Diesel eram inegáveis, no entanto, e ele podia sentir a energia ao seu redor mudar. Algo estava errado, e não era apenas o cheiro estranho. À frente, ele viu a doca de carregamento, escondida atrás de um par de portas de aço que se abriram o suficiente para revelar sombras entrando e saindo de uma van. A respiração de Diesel acelerou, seus olhos fixos nas figuras descarregando caixas. Seu corpo enrijeceu, um estrondo baixo vibrando do fundo de seu peito. Ele parou abruptamente. Claire o alcançou, ofegante da corrida, seus olhos examinando a cena. O que é isso, Diesel? O que você está? Sua voz se perdeu quando ela viu os homens de preto, movendo-se rapidamente, muito rapidamente. Eles não estavam fazendo nada que parecesse certo, não era assim que a carga era manuseada. E então o rosnando de Diesel se aprofundou, agudo e de aviso.
As figuras congelaram. O ar pareceu engrossar quando um dos homens se virou, seus olhos se encontrando com os de Diesel. Por um momento, nada aconteceu. Então, sem aviso, a mão do homem disparou em direção ao seu casaco, puxando algo metálico. Uma arma. O rosnando de Diesel aumentou para um latido completo. O som era agudo, agressivo, mais alto do que qualquer um esperaria de um cão de sua idade. Seus músculos se tensaram, seu foco claro. Claire gritou algo, sua voz tensa, mas Diesel já estava reagindo. O mundo explodiu em movimento. A mão do homem apertou a arma, seu dedo roçando o gatilho. Mas antes que o caos pudesse realmente se desenrolar, Diesel avançou, puxando Claire para trás, assim que o tiro soou, errando-os por centímetros. O ar estava cheio do fedor acre da pólvora e o motor da van rugiu, os pneus cantando quando ele cambaleou para frente, tentando escapar. Diesel ainda não tinha terminado. Suas pernas velhas, antes mais lentas e deliberadas, pareciam surgir com uma nova força. Ele saltou sobre as caixas, seu latido ecoando pelo beco enquanto ele perseguia, sua mente fixada nos homens agora correndo para sua fuga. Atrás dele, Claire hesitou, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Sua mão pairou perto de seu rádio, mas Diesel já estava se movendo. Ela não teve tempo para duvidar. Ela confiava nele e a seguiu. Os homens de preto tinham roubado uma vantagem, mas a determinação de Diesel era inabalável. Quando a van virou a esquina, o corpo de Diesel avançou e a perseguição começou. O cheiro forte de fumaça de diesel e borracha encontrou o nariz de Diesel enquanto ele corria pela luz fraca do beco. Suas patas escorregaram sobre o concreto irregular, empurrando contra a superfície lisa de uma manhã encharcada de chuva que parecia alheia ao caos que se desenrolava em seu meio. Cada respiração que ele tomava enchia seus pulmões com um ar bruto e forte que o impulsionava. Seus membros doíam de anos de serviço, mas algo feroz e indomável surgiu dentro dele, cada passo o aproximando de seu objetivo. A van à frente, os pneus roçando sobre as poças, cortou as esquinas com velocidade imprudente, seu motor vibrando furiosamente nas ruas silenciosas. A atenção de Diesel mudou, estreitando. Os homens ainda estavam lá dentro, escondidos atrás da carcaça de metal do veículo, tentando perdê-lo no labirinto sinuoso das estradas industriais. O nariz de Diesel se contraiu, o cheiro dos homens se misturando com a borda amarga de algo mais pesado, algo mais frio. Abaixo de tudo, havia algo mais escuro, algo que fez seu pelo se arrepiar. A voz de Claire rompeu o espesso zumbido de tensão, puxando-o de volta à realidade, sua respiração pesada de esforço. Estamos quase lá, Diesel, ela chamou. Seus passos ecoaram atrás dele, o som de suas botas batendo no pavimento molhado, agudo contra o silêncio. Diesel não olhou para trás. Ela estava com ele, mas o trabalho, seu trabalho, estava à frente. Ele podia sentir a mudança no ar. Algo estava errado. O cheiro havia mudado, agora misturado com um tom mais sinistro. Não era mais apenas o toque daqueles homens, seu suor, sua colónia forte, o medo subjacente de escapar. Não, havia algo mais, espreitando como uma sombra sob a superfície. Então ele viu. O beco se dividiu em um beco sem saída, a van mal visível agora, estacionada ao lado de um prédio discreto. O nariz de Diesel se abriu, puxando cada sussurro de cheiro ao seu redor. Ele mal registrou os sons dos passos apressados de Claire atrás dele enquanto ele virava para o lado, seus instintos dizendo a ele que os homens estavam escondendo algo lá dentro. A porta do prédio estava ligeiramente entreaberta e, de dentro, veio o tilintar de metal, caixotes pesados sendo movidos, vozes duras sibilando em tons baixos e urgentes. Diesel fez uma pausa, ouvindo atentamente. Ele podia ouvir o mais fraco arranhão de algo no chão, o som perturbador de uma fechadura girando. Suas orelhas se voltaram para trás. Sem um som, ele mudou para as sombras, suas patas mal fazendo um som enquanto ele se movia ao longo do perímetro do prédio. O cheiro ficou mais intenso, agora inconfundível. Seus sentidos aguçados disseram tudo o que ele precisava saber, isso não era apenas contrabando. Isso era muito pior. Atrás do prédio, a luz bruxulente de uma única lâmpada lançava longas e estranhas sombras sobre uma pequena doca de carga, onde homens vestidos de preto trabalhavam apressadamente. As caixas estavam empilhadas no alto e Diesel podia distinguir a silhueta de uma figura, uma jovem, encolhida em uma das caixas, seu corpo pressionado contra a madeira fria e lascada. Um gemido fraco rompeu o silêncio, suave e temeroso, mal audível sobre o barulho das caixas sendo carregadas em uma van. A voz de Claire veio de trás dele, marcada pela incerteza. Diesel, o que está acontecendo? O que você encontrou? Sem olhar para trás, Diesel deu um passo cauteloso em direção às caixas. O peso do momento o oprimiu, mas ele não pode ignorar os gritos suaves, o cheiro de suor e terror se misturando no ar. As caixas não estavam cheias de bens ou carga, elas estavam cheias de pessoas, amarradas e desesperadas. Suas patas rasparam o metal frio das caixas, cada som ecoando no espaço ao redor deles.
Claire se aproximou dele, seus olhos arregalados ao ver os rostos dos reféns, suas expressões vazias, seus corpos rígidos de medo. Oh meu Deus, sussurrou Claire, sua voz mal audível, o choque claro em seus olhos. Chame reforços, latido Diesel, sua voz urgente apesar de seu esgotamento. Mas Claire já estava pegando seu rádio, suas mãos tremendo enquanto ela falava com a despachante. Diesel manteve seu olhar sobre os homens, ainda inconscientes de sua descoberta. Seu foco nunca vacilou, suas orelhas girando, captando cada som, o farfalhar dos pés, o estalo de uma lona plástica sendo puxada sobre a carga, o leve tinido de correntes. Ele ainda não tinha terminado. Apesar do esgotamento rastejando por seus ossos, Diesel permaneceu alto, determinado. Ele não podia descansar, não agora. Não quando vidas estavam em jogo. A voz de Claire veio novamente, trêmula, mas resoluta, enquanto ela se ajoelhava ao lado da caixa, falando suavemente com a mulher dentro. Nós vamos tirar você daqui, ela sussurrou. A ajuda está chegando. Mas a situação estava longe de terminar. Diesel, ainda em alerta, ergueu a cabeça, cheirando o ar. Seu nariz se contraiu, captando a mais fraca mudança no vento. O cheiro de perigo não havia se dissipado, apenas havia se tornado mais forte, mais imundo, como se mais estivesse escondido atrás da cena que se desenrolava. Havia mais envolvidos, Diesel tinha certeza disso. E a ameaça era muito maior do que eles haviam percebido. Enquanto esperavam a chegada do reforço, Diesel permaneceu vigilante, vasculhando as sombras em busca de qualquer movimento, seus olhos aguçados apesar do peso pesado da fadiga. Seu corpo envelhecido sentiu a tensão, mas ele insistiu, seus instintos nunca falhando. O zumbido das sirenes se aproximando finalmente encheu o ar, mas Diesel não estava pronto para parar. Ele deu um passo à frente, cutucando Claire para segui-lo, seu olhar afiado correndo para cada canto, cada saída possível. Claire, agora totalmente ciente da enormidade da situação, apressou-se para proteger os reféns e garantir que eles estivessem seguros. As caixas estavam empilhadas muito alto, escondendo segredos dentro de suas paredes frias e inflexíveis. Quando as autoridades chegaram, a cena explodiu em um frenesi de atividade. Os oficiais se moveram rapidamente, suas vozes altas e claras, assumindo o controle da situação. Mas Diesel ainda não tinha terminado. Ele captou o mais fraco cheiro de algo ainda mais preocupante, um rastro que levava mais fundo na complexa teia da rede de tráfico. O nariz afiado e os olhos atentos de Diesel os levaram por um novo caminho, um cheio de mais perigo do que ele ou Claire haviam previsto. Conforme a investigação se desenrolava, ficou claro que a operação se estendia muito além do aeroporto. Funcionários e empresários tinham suas mãos nos negócios obscuros, e o mentor, quem quer que fosse, permaneceu uma sombra no centro de tudo. Apesar de sua idade, Diesel continuou a insistir, cada pista os levando mais para o coração da conspiração. Claire ficou maravilhada com seu compromisso, sua dedicação implacável à missão. Ela não pode deixar de sentir o peso de tudo, a percepção de que o perigo estava se aproximando, que cada resposta levava a mais perguntas, mais complicações. O ritmo antes constante da respiração de Diesel começou a falhar. Seu ritmo diminuiu e seu corpo, dolorido, machucado por anos de serviço, não conseguiu acompanhar sua força de vontade. Seu pelo, antes espesso e brilhante, agora grudava em suas costelas a cada respiração superficial, as listras grisalhas da idade mais evidentes na luz fluorescente forte. Claire observou, impotente, enquanto as pernas de Diesel vacilavam sob ele. Calma, garoto, murmurou ela, estendendo a mão para estabilizá-lo. Os olhos de Diesel encontraram os dela, um entendimento silencioso passando entre eles. O fogo em seu olhar não havia diminuído, mas seu corpo traiu. A perseguição havia cobrado seu preço. Claire sabia que estava piorando. Diesel não estava tão exausto desde os primeiros dias de sua carreira. Ela tentou não mostrar sua preocupação, mas era impossível ignorar a maneira como seu corpo tremia a cada passo. Ele era velho, muito mais velho do que a maioria dos cães de trabalho, e todos os dias, parecia, ele lutava mais contra o próprio tempo. Ainda assim, Diesel se recusou a parar. Ele tinha uma última tarefa a terminar e ele não ia deixar ninguém, muito menos Claire, ficar em seu caminho. O rastro os levou mais fundo ao coração da operação, um labirinto de escritórios, armazéns e becos escondidos. O nariz de Diesel se contraiu com cada novo cheiro, cada um mais revoltante que o anterior. Ele seguiu o rastro para um prédio discreto na borda do distrito industrial, onde as sombras pareciam pressionar as paredes como o peso de um segredo. Claire caminhou cautelosamente atrás dele, o cheiro de óleo e poeira espesso no ar. Os movimentos de Diesel, embora mais lentos do que antes, eram deliberados, seu nariz para baixo e suas orelhas alertas. Cada pequena mudança no vento parecia dizer a ele para onde ir em seguida. O prédio era discreto por fora, mas por dentro, o ar estava carregado de um tipo diferente de tensão. Um eco fraco de vozes surgiu de dentro, abafado pelas paredes, e Claire pôde ouvir o leve arranhar de caixas sendo movidas.
O corpo de Diesel ficou tenso, seus passos se tornando mais decididos à medida que se aproximavam de uma porta, mal entreaberta. Através da fenda, Claire podia ver o brilho fraco de uma luz vazando do outro lado, mal mais do que uma lasca, mas foi o suficiente para revelar sombras mudando, o som metálico ocasional e figuras se movendo rapidamente, cuidadosamente. Diesel rosnou, baixo e suave, o som vibrando em seu peito. Seus pelos se arrepiaram. Este não era apenas um lugar para bens roubados, era o coração de algo muito mais sombrio. Sem aviso, Diesel avançou, seu corpo se movendo como se ainda estivesse em seu auge, apesar do cansaço gravado em seus movimentos. Claire estendeu a mão para detê-lo, mas ela sabia que era melhor não fazer isso. Diesel havia-se decidido. A porta se abriu, revelando um armazém cheio de caixas empilhadas e grandes lonas cobrindo algo que cheirava muito a medo. Diesel, ainda resoluto, entrou, seu nariz o guiando em direção a uma grande caixa nos fundos. O metal enferrujado rangeu quando ele a empurrou para o lado com o nariz, e Claire, seguindo de perto, entrou no espaço. Seus olhos se arregalaram ao contemplar a cena diante dela. As caixas não estavam apenas cheias de suprimentos, elas estavam cheias de pessoas, jovens, velhos, seus rostos vazios, seus olhos arregalados de terror. O cheiro metálico de sangue e suor era inconfundível agora, espesso e sufocante. O ar parecia sufocante, pesado com o peso de vidas sendo roubadas. Claire pegou seu rádio, mas o latido de Diesel cortou o ar, agudo e exigente. Ele ainda estava em movimento, seus olhos correndo de uma caixa para outra, seu nariz se contraindo a cada novo cheiro. Seu corpo, embora castigado, parecia ter recebido uma nova vida diante dessa descoberta. Esperem, sussurrou Claire para as pessoas assustadas, sua voz embargada enquanto ela se movia para confortá-las. Os movimentos de Diesel se tornaram mais rápidos, mais agudos, seus instintos o guiando enquanto ele procurava o último dos traficantes. A cena à frente deles era apenas parte da teia maior, uma rede que parecia se estender para além do armazém e para dentro da cidade, talvez até mesmo por todo o mundo. Enquanto Claire protegia a área e chamava reforços, Diesel se moveu com uma urgência renovada. Ele correu entre as caixas, suas patas arranhando o chão de concreto frio, seu corpo puxando-o para frente mesmo enquanto ele cambaleava sob o peso do esgotamento. Suas orelhas se moveram a cada ruído, seus sentidos mais sintonizados do que nunca com os sons mais fracos. E então, lá estava, a peça final do quebra-cabeça. Um homem, sozinho, tentando carregar uma caixa em uma van, claramente inconsciente da presença de Diesel. O homem congelou quando o latido de Diesel ecoou pelo armazém, agudo e autoritário. O ar pareceu crepitar com a tensão quando o homem se virou, seus olhos arregalados de pânico. Claire gritou para ele parar, mas Diesel já estava se movendo, seus movimentos rápidos, seu corpo velho impulsionado por pura força de vontade. Ele avançou, seus dentes cravando no tecido da jaqueta do homem, puxando-o para fora do equilíbrio. O homem caiu no chão, sua arma derrapando pelo chão enquanto Diesel ficava sobre ele, rosnando. Claire estava lá em um instante, sua voz firme enquanto ela ordenava que o homem ficasse parado. As autoridades já estavam a caminho, mas Diesel não esperou. Ele tinha uma última missão para completar e ele não ia parar até que estivesse terminada. Quando a polícia chegou, o corpo de Diesel cedeu de exaustão, mas seus olhos nunca perderam seu fogo. O anel foi quebrado, mas o mentor, aquele que orquestrou tudo, ainda estava lá fora. A tarefa de Diesel estava concluída, mas seu trabalho apenas começou. Enquanto as autoridades limpavam o prédio, Diesel desabou no concreto frio, sua respiração superficial. Claire se ajoelhou ao lado dele, sua mão repousando gentilmente em sua cabeça. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de confiança, cheios da lealdade que o havia carregado por toda a sua vida. Você conseguiu, garoto, sussurrou Claire, lágrimas brotando em seus olhos. Nós conseguimos. Os olhos de Diesel se fecharam, sua respiração lenta e constante, mas não havia engano, ele havia dado tudo por esta missão, tudo pelas pessoas que amava e pelo mundo que ele havia jurado proteger.